Bem, pessoal, no nosso curso básico, nós aprendemos a criar fórmulas que multiplicavam, somavam, dividiam e outras. Nesse exemplo daqui, faremos fórmulas que utilizam nomes criados por vocês. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma venda de um notebook A. Essa venda foi uma venda onde constam 20 itens, sendo que cada item tem este valor de R$ 809,10. Uma fórmula bem fácil, onde nós pegaríamos o número 20 e multiplicaríamos pelo conteúdo da célula D2. Porém, como eu disse, o intuito dessa aula é demonstrar a vocês uma outra maneira de realizar essa tarefa, tornando a planilha mais legível para quem for utilizar no futuro. Eu vou começar então selecionando a coluna C e atribuindo um nome para essa coluna. Depois farei a mesma coisa para a coluna D. Por exemplo, eu vou dar um nome para a coluna C de quantidade e nomearei a coluna D para preço. E finalmente aqui, simplesmente colocarei uma fórmula, não que diga C2 vezes D2, mas sim quantidade vezes preço. Qualquer pessoa que olhar essa fórmula entenderá o que foi feito. Começando então, eu vou clicar na coluna C e aqui à esquerda, onde aparece essa caixinha retangular com o nome, caixa de nome, eu vou dar um clique, vou apagar e vou digitar um nome qualquer que eu queira. Como eu disse, eu vou chamar esta caixa de quantidade e ao fim eu dou Enter. Farei a mesma coisa na coluna D. Selecionei a coluna D, vou até a caixa de nome, clico no interior, apago o valor que lá está e invento um nome qualquer. Após digitar o nome que gostaria, pressiono a tecla Enter. Agora eu tenho duas colunas que apresentam nomes. Caso eu queira fazer uma fórmula envolvendo essas duas colunas, eu venho aqui e pressiono igual, digito o nome da coluna que eu gostaria de utilizar, por exemplo, quantidade. Veja que quando eu digito quantidade, o Excel ele realça a coluna C para demonstrar o local que for utilizado esse nome. E eu gostaria que cada quantidade que existisse na coluna C fosse multiplicada por cada preço da coluna D. Como eu coloquei o nome de preço, basta digitar aqui o nome preço e depois pressionar Enter. O resultado continua sendo o mesmo, eu posso arrastar para as células seguintes, o resultado continua funcionando exatamente como teríamos feito antes. A diferença aqui, veja, é que o usuário que for utilizar essa planilha, ele pode apenas se orientar pelos nomes que você utilizou. Fica mais fácil de entender, mais legível para qualquer pessoa trabalhar. Caso eu quisesse modificar o nome que eu utilizei, digamos, na coluna C, quando clico na coluna C, eu vejo que o nome quantidade foi colocado ali por você ou por outra pessoa. Suponha que eu quisesse modificar esse nome, quisesse colocar QTD. Então, para fazer essa mudança de nome, eu posso estar em qualquer local da minha planilha, posso estar até em outra planilha qualquer, e vou aqui na guia Fórmulas, no botão Gerenciador de Nomes. E note que aparecerão aqui os nomes utilizados dentro do seu arquivo, não dessa planilha apenas. Eu vou clicar na palavra quantidade, que foi o nome utilizado, e clicar no botão Editar. Agora, simplesmente eu posso apagar um nome e colocar outro aqui. Mais abaixo, você vê que este nome daqui, ele será aplicado dentro da coluna C, esta aqui, dessa aba, dessa planilha Objetivo 1. Ao dar OK e ao fechar a janela, se eu der um clique na coluna C, perceba que o nome já foi trocado. Se você clicar na fórmula que você construiu, também vai ver que aquela palavra que estava na fórmula quantidade foi substituída por essa nova. Vamos fazer um novo exemplo na coluna G. Suponha que a cada valor que foi adquirido na coluna E, eu quisesse dar ao cliente um desconto de 10%.
e quiséssemos colocar aqui, então, uma fórmula para calcular o quanto o cliente iria pagar. No curso básico, nós faríamos algo semelhante a isto que será feito agora. Eu pegaria o total geral que o cliente iria pagar e iria subtrair de algum valor, de algum desconto a ser calculado. O desconto, nesse caso, seria esse 10% vezes o total da venda. Ou seja, 10% vezes, digamos, para ficar mais fácil o entendimento, 16 mil, 10% vezes 16 mil dá R$ 1.600. Logo, 16 mil, que é o total da compra, menos 1.600, teríamos aqui este valor. Utilizando os nomes, como isso aqui poderia ser feito? Eu poderia selecionar a coluna E, que eu vou utilizá-la, e inventar aqui um nome. Vou chamar de subtotal. E este 10% daqui, único, também daria um nome a ele. Note que eu não vou selecionar a coluna I, pois na coluna I não existem diversos valores. Eu só quero nomear este valor de 10%. Vou chamá-lo aqui pela caixa de nome de desconto. E agora é só fazer o cálculo simples. Ou seja, eu vou pegar o subtotal e vou subtrair dos 10%. Note que ao clicar em 10% já aparece a palavra desconto, vezes o subtotal. Ao dar Enter, o resultado está aqui. Eu posso puxar para baixo e os demais valores são computados também. Mais um exemplo aqui de como é que nós podemos utilizar nomes dentro das nossas tabelas.